1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Os irmãos podem repetir? Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Irmãos, quem já tem um tempo na igreja, né? Quem já passou da fase de novo convertido e tal, tenho certeza que você já observou que aqui e ali tem umas guerrinhas internas dentro da igreja, né, irmão? Uma pessoa querendo mostrar que é melhor que a outra querendo puxar o tapete daquela outra, e assim sucessivamente, né, irmãos? Existem muita competição, às vezes, no meio do povo de Deus, não é, irmãos? E às vezes, meus queridos, há parcialidade no meio do povo de Deus, no sentido de que alguns gostam de alguém que dirige o culto, mas não gostam daquele outro, daquele pastor que prega assim, mas não aquele outro que prega da maneira diferente, não é, irmãos? E as pessoas, meus queridos, com essa atitude, acabam incentivando, quer queira, quer não, as guerrinhas internas que tem dentro da igreja, né, irmãos? E olha, eu nunca vi ninguém brigar para evangelizar, você já viu? Ninguém, meu irmão, briga para evangelizar. Ninguém, meus queridos, briga, por exemplo, para ajeitar a parte física da igreja, não é? Essas guerrinhas, elas acontecem porque as pessoas gostam de notoriedade, não é, irmãos? Gostam de aparecer, porque gostam dos elogios. Mas, meus queridos, essa não é a atitude correta de um cristão, de um servo de Deus, amém, amados? E a igreja de Coríntio, meus queridos, ela enfrentava essas disputas, essas divisões, porque dentro do povo de Deus, né, havia quem gostava mais de Paulo, outros quem gostavam mais de Apolo, tinha aqueles que gostavam mais de Pedro, e tinha aqueles caras mais espirituais que diziam: eu sou de Cristo. Sou de ninguém, eu sou de Cristo, né? Então havia essas guerrinhas, e isso, meus queridos, estava prejudicando o povo de Deus, estava prejudicando o andamento da igreja. Mas Paulo, nesse pequeno versículo, esse é o contexto, meus queridos, do capítulo 3 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, irmãos, e nesse pequeno versículo ele traz uma grande revelação, porque ele diz que nós não fomos chamados para aparecer, nós não fomos chamados para ser protagonistas, nós fomos chamados para ser cooperadores de Deus. Você está entendendo, irmão? Que coisa tremenda ser cooperador de Deus. Pastor, e quando eu me torno cooperador de Deus? É quando eu sou obreiro, quando eu tenho algum cargo na igreja? Não, meus queridos, a partir do momento que você se envolve com a obra de Deus, você passa a ser um cooperador da obra de Deus. Eu estava sentado ali, meus queridos, e estava me lembrando de um testemunho de um grande homem de Deus do século XIX, chamado T.L. Dalton, lá do país de Gales. Ele havia recebido Jesus como Salvador, mas ele tinha uma grande dificuldade de pregar o evangelho, porque ele era muito tímido, e ele não sabia o que fazer, mas estava doido para fazer algo pelo evangelho, pelo reino de Deus, irmãos. E ele descobriu que nos hospitais havia uma possibilidade de você ler livros para os doentes, e ele quis entrar com a Bíblia, e muitas daqueles doentes não queriam, não, a gente quer ouvir essa história religiosa. Ele: meu Deus, o que é que eu faço? Pensei em ler a Bíblia para essas pessoas convalescentes, mas eles não querem. E aí, meu irmão, esse homem de Deus desenvolveu uma estratégia. Ele levou livros para ler para aquele povo. Mas que livros, irmãos? Sermões de Charles Spurgeon, sermões, né, de D.L. Moody, livros como O Peregrino, de John Bunyan, e por aí vai, irmãos. E com essa atitude, sem de fato pregar propriamente dito, ele ganhou muitas vidas para Jesus. Você está entendendo, irmãos? Quem quer fazer a obra de Deus, faz. E quem quer fazer a obra de Deus, torna-se um cooperador do reino de Deus, um cooperador do próprio Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? E nós fomos chamados, eu e você, irmãos, para sermos cooperadores de Deus. E hoje nós veremos 3 coisas importantes
que existem para aqueles que são cooperadores de Deus. Amém, irmãos? A primeira coisa é que nós entendemos que a obra é de Deus e não dos homens. Porque 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, né? É o texto que nós estamos estudando nessa noite, diz assim: porque de Deus... Observe que ele não disse porque nós somos cooperadores da igreja, porque nós somos cooperadores da denominação, não somos cooperadores do pastor ou do presbitério da igreja. Ele disse, nós somos cooperadores de Deus, porque, irmãos, a obra é de Deus. Amém, queridos? Quando o Senhor disse assim, edificarei a minha igreja, a igreja é do Senhor, meu irmão. Ela não está firmada num homem, como algumas pessoas equivocadamente acham que está firmada em Pedro. Não, meus queridos, a Bíblia mostra claramente que Pedro era um homem extremamente volátil, né? Houve um trabalhar de Deus na vida dele, ele se transformou num dos grandes pilares da igreja primitiva, mas mesmo assim nós vemos lá em Gálatas que Paulo fala de uma grande besteira que ele fez muito tempo depois da morte e ressurreição do Senhor. Portanto, Pedro, ele era muito volátil, a igreja não poderia estar firmada nele, a igreja está firmada em Cristo, porque Cristo é a pedra, a rocha infalível, a igreja dele está firmada nele, não está firmada em homens, não está firmado no seu trabalho, não está firmado no meu trabalho, está firmado no trabalho do Senhor. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Nós somos apenas instrumentos de Deus. Não é, irmão? Olha só que coisa, nós temos aqui aqui, ó, este violão magnífico, né? É um violão, irmão, francês, né? Olha só, violão francês, não é? Mas eu pergunto aos irmãos, se eu colocar aqui, ele vai tocar? Eu posso até fazer assim, mas não vai, porque para ele tocar é necessário que alguém coloque acordes, não é assim, meu irmão? É necessário que alguém o utilize, porque, meus queridos, um violão assim, ele é inútil, a não ser para ser uma coisa de decoração, mas ele é inútil. Porém, meus queridos, que negócio difícil botar. Porém, meus amados, quando ele passa a ser utilizado, ele é um instrumento. E aí, irmãos, aqueles acordes começam a decifrar uma melodia e daí vem a música. Não é assim, meu irmão? Ninguém nunca diz, essa música vem desse violão. Não, meu irmão. A gente diz, essa música, ela vem do músico. Não é assim, meus amados? Da mesma forma, somos nós. Sem Deus, meus queridos, nós não somos nada. Nós somos instrumentos dele. Ele nos usa, portanto a obra é dele. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? E como eu disse para os irmãos, havia divisões na igreja, pelo menos na igreja de Corinto, pelo menos 4 divisões. Um dizia eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Pedro, e os mais fanáticos e os mais engraçadinhos diziam eu sou de Jesus, sou superior a todo mundo, né? Porque eu sou do Senhor dos senhores. Então, irmãos, havia essas divisões, mas quem era Paulo e quem era Apolo, meus queridos? Apenas instrumentos de Deus. Deixa eu explicar, meus amados, essa questão de Paulo e Apolo, e inclusive dá para se notar pelos escritos do Novo Testamento que queriam colocar um contra o outro, porque é o seguinte, irmãos, ambos eram egressos do judaísmo e ambos eram homens conhecedores profundamente da lei. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Só que tinha uma disparidade entre os dois. Apolo, ao que dá para se entender do livro de Atos Apóstolos, Apolo era um excelente pregador. Os irmãos estão entendendo? Ele foi discipulado depois que ele veio, né, para o evangelho, depois que ele converteu-se, né, do judaísmo para o cristianismo. Ele foi discipulado por aquele casal de cooperadores de Paulo chamado Priscila e Áquila. Amém? Priscila sempre vem na frente, qualquer dia desse eu vou falar sobre o ministério feminino. Então, irmãos, Priscila e Áquila, eles discipularam aquele homem e ele passou a ser um excelente pregador. E quem era Paulo, meu irmão? Paulo era
aquele perseguidor da igreja, que ninguém pregou o evangelho para ele, ele se converteu sendo evangelizado pelo próprio Senhor, e ele se orgulhava disso. Eu não recebi o evangelho de ninguém, a não ser do próprio Senhor. Amém, irmãos? É por esse motivo que nós não cremos que ele tenha escrito a epístola aos Hebreus, porque o autor dos Hebreus diz que recebeu o evangelho dos apóstolos. Os irmãos entendem, irmãos? Então Paulo era aquele camarada duro, era aquele camarada também doutrinador, não é, irmãos? Ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento, ele era um profundo doutrinador, fundador de igrejas. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos, ele não era bom pregador. Ele não era bom pregador. E, inclusive, ele cita isso, que eles dizem assim, dizem de mim, as minhas, eu estou parafraseando, logicamente, as minhas cartas são muito duras e profundas e não sei o quê, mas a minha presença e a minha palavra são desprezíveis, porque, apesar dele ser esse grande conhecedor das Escrituras, apesar dele ser esse doutrinador e fundador de igreja, ele não era um bom pregador. E nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, irmãos, que um dia ele descambou para pregar, não é, irmãos? E ele foi pregando, chegou até meia-noite. E aí aquele jovem sentado na janela, um ótimo lugar para ficar sentado, na janela do primeiro andar. Ele adormeceu com a pregação de Paulo. Veja como Paulo pregava bem, né? Caiu lá um jovem chamado Eutico, ele caiu e morreu. E todo mundo pronto, o jovem morreu. Paulo foi lá, agarrou ele e disse: a alma dele vai voltar, e voltou, o jovem ressuscitou. E aí o que aconteceu, irmãos? Paulo, incentivado por aquilo, falou até o amanhecer. Então, irmãos, além do culto, houve a vigília, só Paulo falando. Então, irmãos, Paulo, ele era profundo, mas ele não era um bom pregador. Os irmãos estão entendendo? E é por isso que alguém dizia: eu prefiro Apolo. Os irmãos estão entendendo? Outros diziam: não, Paulo é aquele camarada Caxias, eu prefiro Paulo. E por aí vai, meus queridos irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: eles não disputavam. Os irmãos estão entendendo? Nem Apolo e nem Paulo disputavam, muito menos Cefas, nem muito menos Cristo, meus queridos. Não havia essa disputa, porque isso foi criado pela própria igreja, que estava lutando contra si mesmo. Irmãos, o crescimento espiritual vem exclusivamente das mãos do Senhor. Não veio nem de Paulo e nem de Apolo, só veio do Senhor. João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz esse trecho maravilhoso das Escrituras: sem mim, irmão, se não for o Senhor quem converta vidas, quem edifica a igreja, quem faça maravilhas, não somos nós que fazemos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E eu quero aqui tocar num assunto interessante, tem a ver e ao mesmo tempo não tem a ver com a pregação, mas veja, irmãos, esses cultos, culto do milagre, não é? Culto de cura e libertação. Me perdoe quem tem essa praxis na sua igreja. Culto de cura e libertação, busca do Espírito Santo. Irmão, se eu digo que o culto é de milagre, eu sei se o milagre vai acontecer. Você não está entendendo? Porque quem faz o milagre sou eu. Sou eu que faço com que o milagre aconteça? Não, meu irmão, é o Senhor. E se o Senhor não quiser fazer milagres? Você não está entendendo, irmãos? Se o Senhor não quiser fazer milagres, como será? Culto de cura e libertação. Irmãos, se o Senhor não quiser curar e nem libertar, irmãos, o que é que eu vou fazer, meus queridos? O que é que eu vou fazer, irmãos? Simplesmente eu estarei mentindo para a igreja. Não está entendendo? Busca do Espírito Santo. Irmãos, se o Espírito Santo não quiser ungir naquele dia, como vai ser esse culto? Vocês vão estar entendendo, irmãos? A obra não depende de mim, a obra não depende de você, a obra depende do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa: o Senhor não precisa de você. É uma palavra dura, mas tem que ser ouvida nessa noite. O Senhor não precisa de você, porém Ele conta com você para você ser cooperador da obra do Senhor. Amém, irmãos? Mas Ele não precisa de você, porque Ele é completo, porque Ele é total, Ele não tem falta de nada. Ele, irmãos, inclusive, se por um acaso fosse possível alguém dizer não para Ele, se fosse possível alguém reter a sua mão, irmãos, Ele escolheria outro, porque existe N pessoas a quem Ele podia usar. E deixa eu dizer uma coisa: se não houvesse ninguém na humanidade que quisesse fazer a obra, Ele colocaria um anjo para fazer. Mas mesmo se o anjo não quisesse, Ele colocaria a natureza para fazer, porque Ele pode. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ele não precisa de nós. Porém, irmãos,
pela sua misericórdia, Ele conta comigo e com você. Amém, queridos? O ministério, meus amados, é participação. A obra de Deus é participativa, ou seja, eu e você, meus amados, temos que trabalhar unidos e eu e você temos que trabalhar com a mente, né, bem clara, ou bem claro na mente, que quem dá o crescimento é o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Irmãos, olha o que é que diz a palavra. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Irmãos, quem dá o crescimento é quem planta, quem dá o crescimento é quem rega. Não, irmãos, quem dá o crescimento é Deus, que faz todas as coisas acontecerem. Então, meu amado e minha amada, não pensemos que a obra vai adiante porque eu estou à frente, porque você está à frente. O seu ministério, ele existe, ele é profícuo porque você é quem é o líder, você está à frente, é você que está movimentando a coisa. Não, meu irmão, não coloque isso no coração, não, porque é Deus quem faz, é Deus quem dá o crescimento. Meus amigos, eu tenho um pastor, né, querido, muito querido, que no tempo da pandemia ele fechou a igreja e quando ele reabriu, irmãos, em 3 meses a igreja lotou. Amém, queridos? Lotou, foi uma coisa maravilhosa, amados. E alguém chegou para mim e falando aquilo e tal, e comparando com outra igreja, e eu disse, meu irmão, mas isso não depende do pastor. Isso depende de Deus. Deus, pela sua infinita misericórdia, assim fez. Porque o outro dizia, né, o meu outro colega dizia assim, mas aquele pastor, logo ele não tem aquela coisa, né? Não tem aquela... Meu irmão, é Deus que faz. Você está entendendo, meu amado e minha amada? É Deus que faz. Quem dá o crescimento é Deus. Nós temos que reconhecer que o Senhor, Ele é o centro de tudo que nós fazemos. Amém, meu irmão? Se o ministério que Deus colocou na tua mão, ele está frutificando, não é pela tua estratégia. Amém, amados? Não é pelo teu jeitinho, não é pela forma que você administra, é porque ele está tendo misericórdia e ele assim quis fazer. Você não está entendendo, irmão? Irmãos, a Bíblia diz que Jeremias passou 40 anos profetizando, pregando, alertando o povo. Sabe quantas almas ele ganhou, irmãos? Nenhuma. Irmãos, a Bíblia diz que Noé passou 120 anos pregando, só salvou sua família, 8 pessoas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas o primeiro sermão de Pedro, o homem só abriu a boca e só fez uma explicação. Os irmãos estão entendendo? Foram 3.000 almas salvas naquele dia. Irmãos, a obra é de Deus, o crescimento quem dá é Deus. Amém, amados? Cabe a mim e a você plantar e regar. Eu falava com um pastor, nós estávamos comentando da dificuldade depois da pandemia, né, do povo voltar à igreja, e eu disse para ele esse texto, irmãos, o nosso compromisso é plantar e regar o crescimento, quem vai dar é Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? Então nós temos que evitar a vanglória de achar que a obra ele vai à frente por nossa causa, ou seja, o seu grupo, o seu conjunto está indo à frente porque você está à frente. Não, meu irmão, tire isso, porque toda a glória pertence ao Senhor, porque é Ele que dá o crescimento. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Irmão, e aí eu pergunto, a glória de quem você está buscando? Porque se a glória que você está buscando é para si, meu amado e minha amada, isso é muito perigoso. Amém, queridos? Eu poderia falar aqui de N homens que se gloriaram e Deus simplesmente cortou a sua raiz. Amém? Eu posso citar um, graças a Deus, há muitos anos ele já voltou, uma bênção, ele está uma bênção de novo no reino de Deus, mas ele caiu terrivelmente. Um homem, um pregador chamado Jimmy Swaggart. Eu me lembro, irmãos, eu era criancinha, bem pequenininho, eu me lembro que eu chegava, né, sábado pela manhã, estava meu irmão, né, que já era crente há muito tempo, né, isso final dos anos 70, início dos anos 80, sou muito velho não, viu, irmão? Eu era bem pequenininho na época. Então ele estava ali, meu irmão, ele assistindo e chorando, eram sermões de Jimmy Swaggart dublado. E eu me lembro como se fosse hoje, uma vez ele apontou o dedo assim para a câmera e disse, você que tem uma cadeia de restaurantes ou uma cadeia de hotéis e nos seus hotéis você vende bebidas alcoólicas, você está sendo hipócrita. Eu me lembro, meu irmão, eu era pequenininho, eu vi aquilo, eu não sabia nem o que era hipócrita. Eu digo, rapaz, o negócio deve ser terrível, né? Porque ele disse, você é um hipócrita e tal. Meu irmão, esse homem caiu. Ele chegou
um dia, conta essa história, ele inclusive tem no YouTube ele reconhecendo isso, ele chegou um dia na Argentina, irmãos, era um estádio de futebol lotado, pessoas do lado de fora, parece que tinha 200 mil pessoas do lado de fora, sem conseguir entrar no estádio. E quando ele ia subindo para o palanque, ele disse para as pessoas do seu staff: Deus precisa de mim para evangelizar o mundo. Irmãos, naquele momento, Deus reprovou o ministério daquele homem, que ele achava que a glória era para si. Irmãos, aquele homem caiu terrivelmente. Você procure aí, depois no YouTube, tem dublado também, ele reconhecendo o que ele fez, né? Que ele se envolveu com uma prostituta, irmão, terrível. E ele passou anos de disciplina, 7 anos de disciplina, porque a Assembleia de Deus, pelo menos antigamente, hoje em dia, né? Não sei, mas antigamente eram 7 anos de disciplina para pastor que pecava. Ele passou os 7 anos, retornou. Hoje em dia, irmãos, ele está novamente sendo pastor da Assembleia de Deus, uma bênção, mas não como antes. Sabe por quê, meu irmão? A glória é para o Senhor. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Nós devemos servir com humildade, sabendo que Deus, Ele é o Senhor de tudo. Então, que a glória seja para Ele. Irmãos, a segunda coisa que nós entendemos sobre a obra de Deus, que é uma honra ser cooperador do Senhor. Amém, queridos? Porque 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 é o texto que nós estamos avaliando nessa noite. Diz: somos cooperadores, irmão, de Deus. Vamos lá? Somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus, irmãos. É uma honra, porque nós estamos cooperando não com a denominação, nós não estamos cooperando com uma instituição para-eclesiástica. Nós não estamos nem cooperando com o pastor, apesar de cooperar também com o pastor, mas em última instância não é para eles. O irmão está entendendo, irmãos? Nós estamos cooperando com o Senhor, irmãos. Nós estamos cooperando com aquele Deus que criou, o único que criou todas as coisas, o Todo-Poderoso, que decidiu salvar aqueles escolhidos. O irmão está entendendo, irmão? Morrer pela igreja. Está lá em Efésios, ele morreu pela igreja. Efésios capítulo 6, ele deu a vida pela igreja. Meus queridos, é com ele que nós estamos cooperando. É uma honra, irmãos, não pode ser um peso ou uma obrigação. Tem pessoas, meus queridos, que agem como se trabalhar, cooperar para o Senhor é como se fosse um peso ou uma obrigação, não é, meu amado? Mas não é, é uma honra. O escritor aos Hebreus diz que ninguém toma para si essa honra, é Deus quem escolhe. Amém, amados? Olha, a coisa que eu mais sonhava depois que eu recebi Jesus, no ano de 1992, era um dia ser pastor. Eu fico ouvindo, né? Nada contra, né? Nada contra, também não estou criticando, entenda. Eu ouvi os pastores dizendo, né? Eu não queria estar aqui, mas eu estou. E eu dizia, eu quero, Senhor. Não é? E hoje em dia eu ouço ainda, eu não queria, Deus me colocou, mas eu sempre quis. Eu lutei por isso. Entenda, irmão, não foi que eu fui. Entenda, vocês vão entender. Não quer dizer que foi meu esforço, mas eu queria, eu ansiava, eu tinha o maior desejo. Irmãos, a minha alma queimava. Eu me lembro que quando. Primeiro dia de namorados, hoje é dia de namorado, tá? Então, primeiro dia de namorados, né? Primeiros dias, eu conversava com a minha namorada, Sulamita, e eu disse assim: olhe, saiba de uma coisa, eu tenho chamada para ser pastor. Ela disse: vixe, meu pai é pastor, meu tio já foi, eu conheço muitos, eu não quero não. E eu dizia: se vire, porque Deus me chamou. Aquilo queimava dentro de mim, e um dia eu disse: Senhor, eu estou errado, porque eu estou buscando, mas é o Senhor quem vai atrás, irmão. E eu li nas Escrituras, né, lá em Timóteo, quando Paulo diz assim: aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. E eu entendi que quem colocou esse fogo dentro de mim foi o Senhor. Amém, amados? Então não é você que escolhe, não é você que vai atrás, você não toma essa honra para si, é Deus quem nos escolhe. Amém, meus queridos? Irmãos, o Senhor, Ele realiza a sua obra usando vasos falíveis. Olha que coisa, irmãos. Ele escolhe não pessoas perfeitas, Ele não escolhe capacitados, Ele escolhe pessoas com o coração quebrantado e o coração, né, íntegro para com o Senhor. É isso que Ele escolhe. Aí Ele capacita e usa como instrumento. Diga glória a Deus, irmãos. E nosso trabalho, ele tem valor quando nós fazemos para o Senhor e não para sermos vistos. Vocês vão estar entendendo, irmãos? E é uma honra imensa. Você já imaginou, irmãos, que honra é, né, de Deus
ele nos permitir cooperar com a sua obra. Irmão, quando você olha para alguém e diz: ei, jovem, ei, senhora, ei, senhor, né? E diz assim: Jesus te ama, e aquilo entra no coração, e você sabe que aquela pessoa recebeu Jesus através do teu ministério. Irmãos, não existe honra maior. Amém, queridos? Às vezes, meu amado, você não faz nem tanta coisa, né? Não tem aquele show pirotécnico, aquela coisa toda. Você simplesmente fala do amor de Deus e alguém vem e recebe Jesus. Que honra imensa. Os irmãos sabem, hoje eu estou falando muito do século XIX, né? Os irmãos sabem que lá no século XIX havia um pregador chamado John Wesley, né? Um dos maiores evangelistas do mundo. E, irmãos, e antes dele ser aquele pregador que era, ele testava os seus sermões, ele ensaiava. Aí o que é que ele fazia? Ele tinha uma plantação de melancias, ele colocava as melancias assim penduradas como se fossem cabeças, né? E ele começava a pregar, né? Ele ensaiava. Irmão, quando Deus quer fazer, ele faz. Porque um dia, irmãos, ele estava pregando e fez um apelo, né? E olha só, irmãos, John Wesley, ele não era acostumado a fazer apelos. Leia a biografia dele que você vai ver. Quem começou essa história de apelos foi um pregador ex-calvinista, né? Ex-calvinista, chamado Charles Finney. Mas antes dele, ele não fazia apelo. Mas naquele dia, olha só, John Wesley disse assim: quem quer receber Jesus? Ele viu uma mão lá atrás. Meu irmão, se fosse eu sair na carreira, né? Quando a melancia levantou a mão, o cara levantou a mão e veio correndo para frente. Irmão, sabe o que era? Era um preso que havia fugido da cadeia, estava escondido no mato. E ele estava pregando. Meu irmão, quando Deus quer fazer, ele faz. Os irmãos sabem, já contei aqui, que um dia, irmãos, Charles Spurgeon, o grande pregador do século XIX, é só século XIX hoje, viu? Ele foi testar a acústica de um local, de um teatro onde ele ia falar, onde ele ia pronunciar a palavra de Deus. Ele foi testar, não havia microfones. Inclusive, naquele livro, Lições para os Meus Alunos, né, em 3 volumes, eu tenho 2. Né, um deles, ele diz assim: quando alguém vem para a escola, eu vejo que ele não tem uma caixa torácica boa, uma voz alta, ou já recuso, você não pode ser pastor. Porque naquele tempo não tinha esse bichinho aqui, né, que é microfone. Então, o cara tinha que ter a voz muito poderosa. Então, ele estava naquele teatro e ele estava ali, ia testar a acústica. Ele ia dizer alguma coisa, mas ele sentiu dizer as palavras de João Batista. Ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Senhor disse no coração: repita. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, aquele homem, quando ele pregava, os irmãos sabem da história, multidões vinham à frente se convertendo. Naquele dia, uma pessoa se converteu. E sabe quem foi aquela pessoa que se converteu? Um pedreiro que estava fazendo um trabalho na casa ao lado, e ele estava cheio de dúvidas e ali fazendo trabalho, né, de alvenaria, e clamando ao Senhor: Senhor, quem é que pode me trazer a solução? Aí ele escuta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o pedreiro diz: como é? Aí de novo: eis o Cordeiro de Deus. Aí ele disse: ah, rapaz, quando foi de noite, recebeu Jesus. Irmãos, a obra de Deus é uma honra. Nós podemos ser quem nós somos, cooperadores de Deus, é uma honra imensa. A glória não é para Spurgeon, amém, queridos? Porque ele morreu, a sua tumba, a sua cripta, não é, como é que chama? A sua lápide, cripta é terrível, a sua lápide está lá. Ele morreu, irmãos, mas o nosso Deus ressuscitou e a glória é para Ele. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Esses homens que eu citei, eles foram apenas instrumentos de Deus, como eu e você somos. Nós somos cooperadores de Deus, amém, queridos? E nós temos que estar disponível. Aí eu pergunto a você: você está disponível para a obra de Deus? Porque, irmãos, infelizmente, e a cada dia que se passa, essa fileira engrossa ainda mais. A fileira dos inúteis no reino de Deus, que vem para a igreja só para receba. E ele diz: eu quero, me dê, quer só receber. Não é verdade, irmãos? Mas olha só, não é o seu trabalho que vai salvar a sua alma. Os irmãos entendem, né? A nossa igreja não é uma igreja infantil, meninos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Não é através do seu trabalho, mas, irmãos, se eu sou salvo, irmãos, em gratidão devo trabalhar para o Senhor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É assim que eu e você temos que agir. Mas aí eu pergunto: você é disponível? Porque existem muitos que não são. Estão disponíveis para tudo. Mas quando se fala de reino de Deus, pense numa dificuldade. Não é assim, meus queridos? Não é desse jeito, meu irmão. É tudo prioridade, menos a obra de Deus. E a gente, como eu costumo dizer aqui na igreja, a gente inverte as polaridades, porque o Senhor falou, Mateus 6,33, buscai, pois, seu reino e sua justiça,
E todas estas coisas vos serão acrescentadas. E a gente inverte. No dia que as coisas forem, né, tiver tudo certo, que essas coisas forem acrescentadas, eu vou buscar o reino de Deus e a justiça. Não é assim, meu irmão? Mas quem está disponível não quer saber, meu irmão. Quem está disponível não quer saber se tem bênção ou não tem. Quer fazer a obra do Senhor. E sabe de uma coisa, meus queridos? Está lá em Deuteronômio, capítulo 28, que muita gente cita. As bênçãos do Senhor, elas perseguem quem faz a obra. Você não precisa correr atrás não, meu irmão. Você não precisa fazer campanha para receber a vitória não. Se você está fazendo a obra de Deus, as bênçãos te alcançam. Diga glória a Deus, meus queridos. E para encerrar, meus amados, o terceiro ponto que nós temos que saber quando nós somos cooperadores de Deus é que nós trabalhamos juntos e não em competição. Irmãos, infelizmente, muitos crentes e muitas igrejas vivem em competição. Não é, meu irmão? E olha só o que é que diz 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi quem? Deus. Foi Deus quem deu o crescimento. Então, irmãos, nem Paulo competiu com Apolo e nem Apolo com Paulo, porque eles eram companheiros e cooperadores. Mas, infelizmente, irmãos, existe uma competição dentro do reino de Deus, mas não é para evangelizar, não é para ganhar almas, nem nada disso, mas é para aparecer, é para ter renome. Não é assim, meu irmão? Você pode ver, meus queridos, às vezes tem os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, tem uma manifestação, né? Tem uma manifestação, não vou dizer outro nome, mas espiritual. Aí o cabo está aqui e vai dizer, eu vou perder, aí vai fazer também. Aí os dois estão ali, aí o terceiro diz, não, mas para os dois eu vou também, porque as pessoas querem provar para os outros. Irmão, quem tem alguma coisa para provar é porque não tem nada. Você está entendendo, meu irmão? No reino de Deus, quando eu quero provar que eu sou espiritual, que eu sou santo, que eu conheço, que não sei o quê, irmão, eu não tenho nada. Porque aquele que tem, meus queridos, louva a Deus, porque não foi ele que conseguiu, foi Deus que o deu. Você está entendendo, meu irmão? Independente do seu nível, independente do que você esteja fazendo, se você quer provar alguma coisa a alguém, meu irmão, você está perdendo o seu galardão. E, meus queridos, eu já tive em lugares que, eu estou falando aqui de encontros, né, de igreja, encontros de cristão, que a gente nota que aquelas pessoas têm alguma coisa a provar para o outro. Aqui é melhor, aqui a gente toca bem, aqui a gente tem uma programação melhor. Não é assim, meu irmão? Eu vi pelas redes sociais em que o camarada sai perguntando, qual é o teu departamento? Aí, meu departamento é Essentials. Trocando miúdo é da escola dominical, mas tem que falar inglês agora, é Church, né? E o dele era Essentials. Aí ele chegou para uma jovem e disse assim, o seu departamento qual é? Meu departamento é o departamento de cores. Eu pensei que era uma coisa, né? O que será que é isso? Mas não, é porque é uma mulher que vai lá e coloca a paleta de cores que as pessoas vão usar no culto. Paleta de cores. Aqui tá, porque eu estou de azul, aquele está de branco, aquela está de salmão, né, de laranja, né, mas não, tem igrejas que tem paleta de cores. Irmão, o que é isso? Você está entendendo? Aí tem a competição, aqui é melhor, aqui é mais bonita, aqui nós somos church. Estava pensando em gente mudar o nome da igreja, né? Igreja, church, vida eterna. Mas tem que ser, né? O pastor, ele não é pastor, é PR, não é uma coisa assim, meu irmão, para mostrar que somos melhores. Aqui tem um clima, aqui tem um negócio. Irmão, o culto tem que ser para o Senhor. Você está entendendo, irmãos? Ainda que nós tenhamos que ser sensíveis àqueles que vêm à igreja, mas o culto é para o Senhor. Não é nem para mim, nem para você. A gente não pode estar competindo. Eu vou cantar melhor do que determinado irmão. E aí eu vou tocar melhor para mostrar que eu sei. Meu irmão, isso não é igreja. Faça a sua parte, dê o seu melhor. Amém, queridos? Eu já conversei com alguns músicos que diziam assim, eu não quero mostrar meu dom, não é? Eu não quero, porque os outros ficam achando que eu estou querendo me exibir. Não, meu irmão, dê o seu melhor, mas que no seu coração diga assim, isso aqui não é para eu mostrar nada para ninguém. Você está entendendo, meu irmão? Isso daqui é para a glória e a honra do Senhor. Falando agora em referência, já estou concluindo, mas em referência à música, irmãos, né? Esse ministério de louvor, onde estive por muitos anos, irmãos, é por isso que eu digo, é muito ruim quando tem mais de uma banda num culto, né, irmão? Já tive oportunidades assim e fica querendo se exibir. Irmãos, e eu me lembro que uma vez fomos tocar lá em Sapé, e lá tinha outra banda, meus queridos, e a outra banda, os caras...
Os irmãos me perdoem o que eu vou usar, porque o apelido do irmão é esse e ele gosta disso. Eduardo Negão. Você lembra de Eduardo Negão, né? Pelo amor de Deus, não diga que eu estou falando besteira aqui. Mas o nome dele, o apelido dele é esse mesmo, né? Eduardo Negão. Ele é um grande baterista, ele toca de maneira aberta, assim, é tremendo. E ele era o líder dessa banda. Mas a banda, meus queridos, era uma coisa, porque tinha naipe de metais, olha só, tinha um percussionista não. Ele fazia percussão, não bateria eletrônica, e back vocals. E a nossa bandinha era eu, a pastora Sulamita, o guitarrista Jailson, né, o baixista Jaziel e a segunda voz, aliás, era a primeira, o Sulamita era a segunda, né, que era a Mira, enfim. Aí a nossa banda era essa, irmão, e eu me lembro que o desejo da gente era se amostrar, vamos lá, não sei o quê. Mas aí, irmãos, antes da gente tocar, eu disse, peraí, meu irmão, mas a glória é para o Senhor, amém? Quando a gente chegar lá, que a glória seja para Deus. Eu me lembro, meu irmão, que eu fiquei pensando antes, né? O Eduardo é um excelente amigo que eu tenho, gosto demais daquele homem, gosto demais. Mas sempre rola essa rivalidade, eu chegar lá, eu vou arrasar, porque eu vou dar uma virada bucket of fish, né? Fazer aquelas coisas todas. Vou ver se eu faço. Na época eu era bom no pivô, fazer um pivôzinho. Aí quando eu sentei, eu digo, Senhor, eu vou tocar como está no CD. Sabe por quê? Sabe qual era a música? Aquela já na valor. A bateria não faz quase nada, né? Eu digo, eu vou tocar como está no CD, porque a glória é para ti. Irmão, e Deus derramou da sua glória. Inclusive, até o próprio Eduardo me abraçou depois. Disse, meu irmão, que massa, gostei demais. O irmão sabe que ele é bem assim, né? Ele disse, macho, gostei demais. Pense no negócio. Irmãos, porque a glória tem que ser para o Senhor. A gente não pode viver em competição, não, meu irmão. Porque nós temos que transmitir toda a honra e toda a glória para o Rei dos Reis, porque só Ele é digno. Irmãos, e o reino de Deus exige unidade. Não queira mostrar que você é melhor do que outra pessoa, não, meu irmão. Veja só, muitas vezes nós temos influência assim de outra igreja. A gente vai num local, a gente vê uma coisa massa, eita, eu vou usar, né? Tem influência uma coisa, mas a gente querer mostrar que é melhor do que o outro naquilo que o outro faz. Meus queridos, isso é competição. Tem uma igreja bem pertinho aqui, que no domingo a gente tocava uma música, no domingo seguinte eles tocavam lá também. Incrível. Aí o Diácono Natan começou a tocar as músicas dele. Aí, porque não tinha sido nem lançado ainda as músicas, né? Eu digo, eu quero ver repetir. Aí parou esse negócio. Mas tinha aquela coisa de mostrar que era, irmãos, toda a glória seja para o Senhor. Amém, queridos? As divisões, meus amados, enfraquecem a igreja. E eu digo agora de uma maneira mais incisiva para nós aqui. Irmão, se você faz parte de uma igreja e você está competindo com o outro, o seu grupo está competindo com o outro, a sua liderança competindo com... Irmão, quem é que sai ganhando com isso? Quem é que sai ganhando com isso, irmãos? Diga assim, o diabo. Porque ele quer dividir a igreja, não é assim? Ele usa muito aquela tática de Napoleão Bonaparte, dividir para conquistar, não é? Então, se está havendo assim, meu irmão, não ande em competição, não. Porque nós estamos prejudicando o reino de Deus. Amém, queridos? Irmãos, e a glória não deve ser para o homem, e nem o foco deve ser para o homem, o foco deve ser para Cristo. Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5, olha só o que é que Paulo fala a respeito da igreja, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, irmãos. Paulo fala que nós somos membros do corpo de Cristo, portanto, cada um de nós tem uma função, mas no geral, irmãos, nós estamos ligados ao corpo, amém, queridos? Porque se qualquer parte do seu corpo for desligado de você, ele vai morrer, não é? Já não faz mais parte de você, assim a igreja, nós não lutamos contra nós. Você já imaginou, meu irmão, a mão lutando contra a cabeça? Não quero você, papa, meu irmão. Você pode ir para um hospital de loucos, né? Não pode acontecer, mas o reino de Deus acontece, meus queridos. É por isso que nós temos que honrar e temos que valorizar o dom e o serviço dos nossos irmãos. Você está entendendo, meu irmão? Talvez não esteja no seu nível, mas honre. Amém, amados? Honre, valorize, porque nós somos um corpo só. Amém, queridos? E para concluir, quero só dizer que nós somos cooperadores de Deus, como eu disse hoje. Nós somos cooperadores de Deus. Isso quer dizer, meu irmão, que nós vamos agindo, amém? E vamos agindo juntamente com Deus. E eu quero só ler um versículo para concluirmos. Olha que coisa maravilhosa. Marcos 16, 20.
Olha o que é que diz a palavra, que coisa tremenda. Eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, olha só, os discípulos saíram pregando a palavra. Eles eram cooperadores de quem, irmãos? Diga assim, de Deus, irmão. Eles saíram pregando a palavra. Eles eram cooperadores de Deus. E o que é que Deus fazia? Cooperava com eles. Olha só o que é que diz, cooperando com eles o Senhor. Irmão, quando você coopera com Deus, Deus coopera com você. Quando o nosso ministério, irmãos, coopera com Deus, está envolvido na obra, Deus vai fazendo. Você vai andando e os milagres vão te seguindo. Diga glória a Deus, meu irmão. E essa deve ser a nossa intenção. A obra é dele. Nós somos apenas seus instrumentos. Então, irmãos, nós devemos servir com humildade, com unidade, sobretudo, e em plena disposição. Nós temos que estar disponíveis ao Senhor. Eu não sei se já aconteceu com você, meu amado e minha amada, de você se acordar de madrugada para orar por alguém. Já aconteceu com você? Se não aconteceu, fique alerta, porque vai acontecer. Sabe o que é isso, meu irmão? Disponibilidade ao Senhor. Eu sei que você diz assim, Deus, mas amanhã eu vou trabalhar, mas se Deus está lhe chamando, e eu estou dizendo aqui com uma palavra profética, é porque Ele tem algum propósito nisso e Ele vai se responsabilizar. Esteja disponível ao Senhor. Quando Deus te chamar para qualquer coisa, esteja disponível a Deus. Que a nossa honra, que a nossa glória não fique para nós, fique para Ele. Como assim a nossa, irmão? Porque às vezes querem transmitir, a honra para nós, a glória para nós. Não, meu irmão, pegue isso e transmita para o Senhor, porque em última instância Ele é o Senhor da obra, amém? Então que nós sejamos a cada dia cooperadores de Deus, e Deus vai cooperando conosco. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus.